Irmãos, eu vou pedir que acenda só a 2 e a 4, 2 e 4, para deixar lá bem escurinho ali no fundo, para a gente poder acompanhar. Irmãos, eu disse para vocês na semana passada que o objetivo da série Evidências não era que todos decorássemos os versos cantados por Chitãozinho Chororó, né? O objetivo era a gente complicar um pouco as coisas. O objetivo era a gente sair do lugar comum, a gente tentar estudar um pouquinho acima ou além daquilo que estamos acostumados a estudar. Falei para vocês sobre a importância do apóstolo João, como ele foi importante, em especial para o final do primeiro século, como um grande teólogo, filósofo. As suas argumentações foram extremamente importantes para o pós-destruição do templo, né? Os escritos de João, eles são mais relacionados à parte final do primeiro século, num tempo em que havia uma necessidade de uma estruturação muito forte do Evangelho, porque todo aquele aprendizado, em especial dos judeus e dos religiosos da época, em relação ao templo, aos sacrifícios e tudo mais, aquilo já não existia mais. O templo destruído, abriu-se espaço para uma nova perspectiva de religião, e o cristianismo se instala justamente neste momento, e ele começa a ganhar corpo, e heresias adentram a partir da liberdade que o Evangelho traz, heresias adentram, e era necessário que um homem como João estruturasse o seu ensinamento a partir de alicerces sólidos, apresentando a teologia muito forte, né, argumentações muito fortes, mas ele lançava mão de artifícios filosóficos para debater com as pessoas, e ele se apresenta na sua primeira carta, de uma maneira que, se nós olhássemos simplesmente o texto, a redação, diríamos o seguinte: está fácil de entender, mas não está tão fácil de entender assim, porque o que está por trás do capítulo 1, que nós vimos na semana passada, é que ele diz que a eternidade invadiu a história. Aquele que era, aquele que sempre foi, ele adentra a história, ele toma forma, aquele que é a vida, habita a mortalidade, o imortal, o eterno, adentra a vida, se relaciona com as pessoas, e João compartilha que a experiência que ele teve com a fonte da vida, fez com que ele não fosse mais o mesmo, e ele então precisava compartilhar aquilo que ele tinha visto, quem ele havia tocado, e ele começa a apresentar a ideia de que Deus, ele está, apesar de não crermos, Deus é, apesar de não acreditarmos, ele não quer que nós tentemos ser perfeitos, e João apresenta isso. João apresenta a ideia de que Deus não quer que nós sejamos perfeitos para estarmos diante dele, mas ele quer que nós estejamos diante dele com sinceridade, para que ele nos faça então perfeitos. Nós finalizamos nos últimos 2 slides, pode passar, Ju, com essa frase: Cristo é a vida em nós, a verdade que nos sustenta e o caminho pelo qual nós devemos seguir. Nós precisamos caminhar em intimidade para que a nossa fé cresça a ponto de não mais duvidarmos de quem ele é. Nós fizemos uma análise sobre prova e evidência e tentamos desconstruir a ideia do inglês evidence, entendendo a evidência no nosso contexto, que para nós a evidência é muito mais do que uma prova. Quando nós passamos a desenvolver a nossa fé de maneira sólida, nós não precisamos mais de provas. O bem-estar não é prova da presença de Deus. Línguas no culto não é prova da presença de Deus. Sabe por quê? Porque uma fé forte, ela não necessita mais de provas. Ela é evidenciada através do nosso relacionamento com aquele que é a vida. Então as manifestações externas, às vezes acontecem, porque Deus é misericordioso, e sabe que muitos de nós, em alguns momentos, nós precisamos
de provas. Ele mesmo prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas a partir do momento que a nossa fé germina, e nós crescemos e nos aprofundamos na intimidade com Ele, não há mais necessidade de nós vermos fenômenos para acreditarmos que Ele é, que Ele existe. Então, nós trabalhamos nisso na semana passada e falamos bastante sobre o conceito de Cristo como vida. Além das definições comuns entre o nascimento e morte, nós falamos de Cristo como a vida que transcende o tempo, transcende os 80, 90 anos de vida, mas uma vida como a essência de tudo, como a base de tudo. E nós vimos, pode passar, 1 João capítulo 5, vamos ler juntos ali? Deus é luz e nele não há trevas, só temos comunhão com Ele se andamos na luz da verdade. E eu queria pegar essa afirmação para dar continuidade ao nosso estudo, porque nós falamos na semana passada que o que acontece conosco é que a partir do momento que Deus está evidente nos nossos corações, na história, a partir do momento que nós passamos a não mais questionar a existência de Deus e o amor de Deus, ao mesmo tempo nós precisamos entender que Ele nos chama para que nós sejamos prova e evidência para as pessoas que ainda não têm a sua fé desenvolvida. Nós vimos que, e aí João começa a trabalhar a ideia de que não basta afirmarmos algumas coisas, não basta dizermos que acreditamos em Deus, não basta estarmos na igreja, mas nós precisamos demonstrar que Deus habita em nós e transforma-nos de tal forma que nós sejamos luzeiros que refletem plenamente a luz de Jesus. E uma das formas disso acontecer, e a base de tudo, é que nós precisamos andar na luz da verdade. E andar na luz da verdade, nós poderíamos falar sobre várias coisas. Poderia ser simplesmente definirmos como andar em Cristo, que é a verdade. Joia, correto, é a base de tudo. Mas o que acontece, irmãos, e nós falamos um pouquinho hoje de manhã, aqui no nosso estudo, é que andar na luz da verdade é entender que nós precisamos conhecer quem somos e agir a partir da consciência de quem nós somos. Irmãos, as redes sociais mostram hoje algo que sempre existiu, mas que nós conseguíamos esconder por um pouco de tempo. Vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que tenha problema no casamento e que depois, no aniversário de casamento, vai lá e faz uma homenagem maravilhosa no Facebook para o seu cônjuge. Só que a gente sabe que a vida deles não é tão boa quanto a gente estava acostumado a ouvir. Mas no Facebook, a vida é joia, né? Se fala muito na ideia, os filmes como Matrix, Avatar e outros filmes, mostram uma realidade por trás de que é possível nós vivermos uma verdade forjada. E uma verdade forjada é mentira. Então, andar na luz da verdade é reconhecer de fato quem nós somos. Pode passar, Ju. Uma das coisas que pode acontecer conosco, que faz com que nós não andemos na luz da verdade, é superestimar quem nós somos. Nós acreditamos em mentiras que nós contamos a nós mesmos, ou nos encantamos com os elogios que as pessoas fazem para nós. Irmãos, eu estou à frente, eu prego, eu ensino, alguns criticam, outros elogiam. Eu não posso me frustrar pelas críticas, mas tenho que me motivar a ser melhor, mas também não posso me encantar com os elogios. Na sociedade, as pessoas têm o hábito, e nós fazemos parte da sociedade, de superestimarmos os outros em alguns instantes. E às vezes nós caímos na armadilha de superestimar a nós mesmos, para nos autoafirmarmos. Por exemplo, nossa, eu fui muito bem, né? Mandei bem dessa vez, né? Vamos pensar numa coisa bem simples, bobinha, né? Que seria o seguinte, você faz um prato de comida e você experimenta e fala assim, nossa, tá bom demais. Alguém já fez isso? Com a sua própria comida? Já, Jussara? Alguém já fez isso com a sua própria comida? Nossa, eu cozinho bem demais, né? Mas isso é um exemplo bobo, para mostrar que, irmãos,
andar fora da verdade tem a ver com, às vezes, nós nos colocarmos acima daquilo que nós somos, acharmos-nos melhores do que os outros. Nós podemos até acreditar que em algumas áreas, e termos provas de que somos bons em algumas áreas, normal. Mas nos superestimarmos é andar fora da verdade. Mas outra coisa também é verdade, nós podemos nos subestimar. Alguém aqui conhece pessoas que não acreditam no seu próprio potencial? Pessoas que não acreditam que podem fazer isso ou fazer aquilo? Pessoas que talvez não achassem que poderiam se desenvolver numa área e ficam ali lamentando, eu não consigo, eu não consigo, né? Tem muita gente que é assim, e acaba vivendo uma vida subestimando aquilo que Deus fez, porque nós somos feitos por Deus, com virtudes para sermos proativos no reino, atuantes na vida, não só no reino de Deus, mas na vida como um todo, na vida familiar. Nós não podemos nos superestimar e não podemos nos enxergar de maneira abaixo daquilo que nós somos. Ambas as situações têm a ver também com o terceiro tópico, pode passando, acho que faltou passar uma, passa mais uma, que tem a ver com o desprezar quem nós somos. Ambas as situações significam desprezar aquilo que somos. Mas desprezar aquilo que somos também pode ter a ver com eu sei das minhas virtudes, eu sei dos meus defeitos e eu prefiro viver fora do plano de Deus. Então, nós desprezamos aquilo que somos e saímos da luz da verdade quando nós não andamos do jeito que o Senhor preparou para que nós andássemos. Veja um exemplo. Efésios 2, 8, 9 diz, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. E aí depois diz o quê? O verso 10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então significa, irmãos, que a graça que nos alcança, a fé que nos foi dada para acreditar e andar, nós temos que acreditar que o Senhor nos preparou para andarmos em atitudes e vida de boas obras. E andar em boas obras significa exatamente aquilo que Deus quer para nós. Não é isso que nos traz a salvação, não é isso que nos faz aceitos diante de Deus, mas é para isso que o Senhor nos fez. Quando em outros textos ele diz, não pense cada um no que é propriamente seu, mas cada qual o que é dos outros, use os seus recursos, apoie, ajude, suporte, né? Todos esses versículos, eles compõem um quadro de que nós fomos formados para as boas obras. Mas muitos de nós, irmãos, simplesmente preferimos não adotar a disciplina e a obediência. Eu tive um amigo que jogava muita bola. Me perdoem os que estão aqui que jogam bem, mas eu tive um amigo que jogava muito bem. E esse amigo que jogava muito bem, ele jogou no Juvenil da Ponte Preta, e ele sabia que ele tinha potencial para chegar lá. Mas ele disse o seguinte, eu não gosto de treinar, eu não gosto que fiquem dando ordens para mim, eu gosto mesmo de jogar na várzea. E ele foi jogar na várzea, e joga até hoje na várzea. É motorista da prefeitura e joga na várzea. É isso que ele quis. Ele tinha potencial para ser mais? Tinha potencial para ser mais. Mas ele escolheu não fazer aquilo. Isso na vida, ok, cada um faz a escolha que quer. Porém, para o reino de Deus, nós não temos essa escolha. Nós fomos formados para um objetivo. E andar fora desse objetivo é andar fora da verdade. É viver algo que o Senhor não preparou para que nós vivêssemos. Nós precisamos entender, pode passar, para vivermos pautados na verdade, né? E viver pautados na verdade começa em reconhecer, então, quem nós somos. Primeira coisa, nem lá em cima, nem aqui embaixo, e nem desprezando aquilo que somos. Vamos lá em 1 João capítulo 1, versos 8 em diante. Olha o que diz. Eu disse que essa série era justamente para complicar a nossa cabeça, então nós vamos complicar um pouquinho. Talvez não complicar porque é difícil, mas vamos forçar a compreensão além do que é comum. 1 João,
capítulo 1, verso 8, diz assim, 8, 9 e 10. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, primeira coisa que eu queria ver com vocês, pode passar, Ju. Eu e você somos pecadores. Então vamos lá. Eu poderia citar o nome de todos aqui. Da Marta, passando aqui fileira por fileira, até chegar na Duda lá no outro canto e pulando para o Sérgio, para o José, para o Marcelo. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Todos nós estamos em pecado. E não é um pecado condenatório, mas todos nós temos pecados na nossa caminhada. Todos nós. Nascemos em pecado e mesmo que tenhamos sido salvos por Cristo, ainda temos pecados. Sabe por que nós sabemos disso? Porque a palavra nos afirma. Então, antes de nos superestimarmos, aí vem aqueles que são depressivos e dizem o seguinte: tá vendo? Eu sabia que eu não era nada, eu não sou ninguém. E não é isso, ok? Então, a primeira frase é para aqueles que desprezam o que são e para aqueles que acham que são acima do que são. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não podemos desprezar essa verdade. Viver à luz da verdade é reconhecer diariamente quem nós somos. Viver para Deus, irmãos, tem a ver com o fato de caminharmos pela verdade, na verdade, escancarando o nosso coração diante dele, reconhecendo os nossos fracassos, agradecendo por nossas virtudes, mas acima de tudo entendendo quem nós somos. Hoje de manhã nós falamos justamente isso. Contei sobre uma história que eu conheço de um pastor, de um pecado que ele carrega, e de uma dificuldade que ele tem, e eu falei o seguinte: nós não estamos preparados para a verdade. Eu usei até recentemente um texto lá no encontro de pastores, a gente estava falando justamente sobre verdade, sobre expor quem somos, mas nós não estamos preparados para ouvir a verdade dos outros. Se eu contar para vocês dos meus erros, se você contar para os outros dos seus erros, nós não sabemos lidar com a verdade, mas Deus quer e Ele só pode lidar com a verdade. E nós precisamos entender, diante dele, que nós precisamos reconhecer os nossos fracassos, nós precisamos agradecer pelas nossas virtudes, mas nós precisamos entender quem nós somos. Nem todas as pessoas gostam do nosso jeito de ser. Agora mesmo, tem pessoas aqui me ouvindo dizendo o seguinte: pô, o pastor hoje está pegando pesado, ou o pastor só fala isso, o pastor só fala aquilo. Ou eu não gosto desse pastor, vou mudar de igreja. Irmãos, hoje mesmo aqui tem pessoas assim, porque nós somos assim. Nem todas as pessoas gostam do nosso jeito de ser, nem todas as pessoas nos admiram, não somos os melhores em tudo que fazemos, não somos os piores também. Todos temos virtudes que devem ser reconhecidas e Deus conhece o nosso coração e as nossas intenções. Essas e outras verdades, irmãos, estão relacionadas a questões simples, mas que nós temos dificuldade em vivenciar. Nós gastamos muito tempo, preste atenção. E eu falo sempre da minha filha, né, e das pessoas que estão próximas a mim, mas eu sei que todos nós enfrentamos as mesmas coisas. Nós gastamos muito tempo procurando a melhor foto. Muito tempo. Muito tempo para escolher o melhor ângulo. Muito tempo para escolher a melhor roupa. Muito tempo para deixar o nosso exterior muito bom. Só que é muito tempo, irmãos, para viver naquilo que é simplesmente aparência. Nós gastamos muito tempo. Andar na verdade é gastar mais tempo naquilo que é interior, gastar mais tempo naquilo que tem valor, né? Nós temos valor diante de Deus. O fato de sermos pecadores parte de questões simples. Deus é o perfeito Criador, Ele tem um plano para todos nós, para você e para mim, e pecar é simplesmente fugir do plano de Deus. Então, quando nós priorizamos algumas coisas em detrimento de outras, e nós priorizamos aquilo que é simplesmente para o nosso próprio prazer, e desprezamos aquilo que é para o outro, nós estamos pecando. Ah, pastor, mas não tem como não pecar. Chegamos no ponto. Não tem como não pecar. É a nossa natureza. Nós somos pecadores. Nós erramos hoje, aí erramos amanhã, aí nós vamos... o fato de sermos pecadores não nos deve levar à tristeza e ao comodismo, mas a humilde certeza de que não somos nada sem o Senhor.
viver na verdade e pela verdade, irmãos, é reconhecer-se fraco para alcançar as coisas sem Deus, mas fortes para cumprir o plano com Deus. Essa é a ideia. Reconhecer-se pecador não deve nos levar ao comodismo. Se não tem como pecar, eu vou viver no pecado. Não. Paulo diz o seguinte: não, então nós vamos pecar para que a graça seja superabundante? De maneira nenhuma. Mas também não deve nos levar à tristeza. Eu não valho nada, eu sou isso, eu sou aquilo. Não. Nós devemos reconhecer quem nós somos. E o verso 10, irmãos, ele reforça essa verdade de que todos somos pecadores e acrescenta o fato de que se negarmos essa verdade, estamos afirmando que Deus é mentiroso. Veja só, nós não podemos esquecer de duas coisas. Primeiro, eu e você somos pecadores e indignos de estarmos diante de Deus. Mas a segunda coisa que o texto nos mostra, pode passar, Ju, é que eu e você podemos ter os nossos pecados perdoados. Essa é uma verdade muito forte e talvez é justamente isso que nós precisamos entender. O grande problema da sociedade hoje, nós estávamos debatendo, eu estava conversando com algumas pessoas, falei com a Duda, falei com outras pessoas, justamente sobre a dificuldade que nós temos hoje de ensinar isso para os nossos filhos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tem muitos jovens, muitos, que estão crescendo sem a noção de Deus. Eles crescem sem a noção de Deus. Crescendo sem a noção de Deus, eles crescem sem a noção de pecado. Crescendo sem a noção de pecado, eles se acostumam a práticas que para Deus é um absurdo e que nós deveríamos orientá-los. Aí quando nós falamos, olha, não deve fazer isso, mas por quê? Sabe todo aquele arcabouço moral que a sociedade trouxe séculos e séculos? Ele não existe mais. Ele não existe mais. Ele está em falta. E isso é um grande desafio para nós como igreja. Você chegar para um jovem de 14, 15, 16, 17, 18 anos, e não é difícil você encontrar jovens que nunca conheceram um versículo das Escrituras. Então a gente precisa entender a realidade. Essas pessoas não se julgam pessoas pecadoras. Sempre existiu pessoas assim? Sempre existiu pessoas assim. Lembra da história do jovem rico? Quando ele chega diante de Deus? Ele não se via como alguém longe de Deus. Quando ele se chega a Jesus? Muitas pessoas são assim hoje. Mas nós precisamos entender que o verso 9 nos apresenta essa verdade importante. A humildade que devemos desenvolver pela consciência de que somos pecadores deve nos levar ao próximo passo. O mesmo Criador perfeito, o nosso Deus, que afirma que somos pecadores, criou um caminho para nos redimir dos nossos pecados. Mesmo que você jovem e você adulto não acredite nisso, Deus não é mentiroso. E Ele está dizendo para você que você é um pecador, mas que apesar de pecador, Ele te ama profundamente, a ponto de criar um caminho de reconciliação com Ele, para que você tenha uma vida plena e uma esperança. É isso que Ele quer dizer para você e para mim, todos os dias das nossas vidas. Quando nós erramos, quando nós caímos, quando nós falhamos como pai, como marido, como esposa, como filhos, como irmãos, como amigos, como profissionais. Ele quer dizer para nós, todos os dias, que filho, eu sei que você é um pecador, mas você tem que confiar que eu tenho um caminho de reconciliação para você. Nós precisamos viver nessa verdade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como? E por que Ele faz isso? Vamos lá, o texto famoso de João 3,16. Vamos ler juntos naquela versão que está ali? Mas vamos ler forte, hein? Está ficando muito fraca a leitura. Firmes, hein? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Ele faz isso por amor a mim e por amor a você. Nós fomos criados por amor e resgatados por amor. Ele faz isso por meio de quem? Por meio de Cristo, o seu Filho, que tomou o nosso lugar naquela cruz. A única coisa que Ele exige de nós é que tenhamos fé em suas palavras e em suas promessas. Crer, presta atenção, crer é usar o recurso, o presente que Ele nos deu. Ele nos capacitou,
Ele nos capacitou a todos nós, desde o nosso nascimento, a crer. Ele nos deu essa ferramenta de escapatória do pecado. Crer que Ele é poderoso para nos perdoar. A fé é um dom de Deus. E se cremos em Sua palavra, devemos crer no que Ele diz, no que Ele é, e que Ele, sabendo que Ele é a verdade. Nós somos pecadores e devemos acolher essa verdade com humildade. Mas na mesma medida, devemos crer que ao confessarmos os nossos pecados, nós somos perdoados e podemos receber humildemente esse ato gracioso de Deus. Veja que nós estamos inserindo um ingrediente fundamental para a vida. E a gente estava falando hoje de manhã também sobre isso. Irmãos, o ingrediente fundamental para que a nossa vida seja um testemunho para as pessoas é humildade. Esse é um ingrediente fundamental. E eu não vou fazer só uma crítica, mas é só uma constatação. Quem se converteu ou conheceu a igreja no século XX, conheceu o evangelho no século XX, não era difícil de nós enxergarmos os crentes como pessoas que estão bem vestidas, comprometidas, disciplinadas, joia. Tudo isso foi bom no século XX, principalmente a parte que eu conheci do século XX, que foi o final. Mas nós também temos um aspecto negativo no final do século XX, que é uma ideia asceta, arrogante e julgadora, como se fosse assim, os ímpios e nós. Quantos de nós não fomos doutrinados a falar que quem não conhecia Cristo era ímpio? Quantos de nós não fomos doutrinados? Pastor, mas eles são. Mas irmãos, a forma com que nós tratamos as pessoas, a gentileza com que nós tratamos as pessoas nos dias de hoje são questões apologéticas. Defender a fé precisa ser a partir de um discurso de conquista, não de arrogância. Todos somos pecadores e devemos tratar os outros pecadores que ainda não foram alcançados por Cristo com amor. Não estou dizendo que nós temos que ser tolerantes ao pecado, mas taxá-los disso ou daquilo não é um caminho. Até porque todos somos. Nós temos agora no capítulo 2 um desafio e uma promessa. Aliás, não o desafio e a promessa. Olha o que diz os versos 1 e 2 do capítulo 2, que são os últimos que vamos estudar. Meus filhinhos, escreva a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado, um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Irmãos, nós somos chamados a não pecar. O desafio é vivermos uma vida santa, a seguir pelo caminho da verdade, refletir a luz de Cristo e cumprir a nossa missão. Nós somos chamados a viver como discípulos autênticos. Somos chamados a viver com integridade. Mas, se no decorrer da jornada, e isso vai acontecer, o mas não é uma impossibilidade. Ele está mais relacionado a possibilidades diárias. Que se nós vacilarmos, se nós desagradarmos a Deus, nós não podemos esquecer que Cristo é o nosso intercessor, o nosso advogado, é aquele que intercede por nós junto ao Pai, é Ele que pagou um preço alto por nós, e por isso, basta que nós tenhamos um coração sinceramente arrependido. Confessar humildemente o erro nos leva a uma nova condição. Cristo intercede, nós então somos perdoados e purificados. O termo propiciação, sem entrar muito na teologia, tem a ver com algo que seja pago, para evitar uma cobrança de uma dívida, ou até mesmo nas religiões pagãs, a ideia de se apaziguar a ira de uma divindade. Então, a ideia é o seguinte: Cristo, ele é a propiciação, ele é a oferta que foi concedida a todos nós. Significa, irmãos, que até hoje, se você tem um pecado mais horrível do mundo, ele diz para você o seguinte: eu te amo e quero te perdoar. Eu quero me reconectar com você.
Mas como eu não sou digno? Você é digno porque Cristo já pagou essa dívida. Ele não é somente aquele que paga a dívida, mas Ele é aquele advogado que intercede por nós junto do Pai. Quando nós pecamos, nós ficamos com essa dívida. Mas quando nos arrependemos, Cristo se levanta como intercessor para dizer: essa dívida eu já paguei. Nós precisamos acreditar nisso. E nós precisamos nos sentir motivados a caminhar direito. Lembrando que caminhar direito não é fazer tudo certinho para ganhar bicicletinha no final do ano. Não é fazer tudo certinho para alcançar a vida eterna. É se prostrar humildemente diante dEle, para que Ele nos aperfeiçoe durante a jornada. Viver a verdade é reconhecer os nossos fracassos. É reconhecer que nós somos incapazes, que nós somos teimosos, que nós somos arrogantes muitas vezes, nós somos orgulhosos. É reconhecer que nós muitas vezes falhamos, nos omitimos, mentimos constantemente, damos desculpas, e o pior de tudo é que nós achamos que as pessoas não percebem das nossas desculpas. Nós achamos que somos mestres em dar desculpas, mas quando as pessoas dão desculpas para nós, nós fazemos o quê? Pois esse cara está achando que eu sou tonto. A gente não faz isso? Então as pessoas também pensam a mesma coisa de nós. Damos desculpas e achamos que os outros são tontos. E quando os outros dão desculpas para nós, nós achamos que eles estão achando que a gente é tonto. Então, na verdade, irmãos, a gente pode até forjar uma vida diante das pessoas, mas diante de Deus não dá. Sinto lhe dizer, mas diante de Deus, nós temos que andar na verdade. Não tem como esconder aquilo que somos. Refletindo para a transformação. Nós precisamos o quanto antes aprendermos a viver confiantes nas promessas de Deus. Está mais do que evidente. Nós falamos disso semana passada. Eu sei que é difícil às vezes de entender e é difícil de explicar. Mas os céus proclamam e dentro de nós há uma evidência clara de que Deus existe. Nós não precisamos de provas. Mas mesmo assim, Ele prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós. E Ele quer que a nossa vida se torne uma prova viva para aqueles que ainda não têm fé. Nós falamos hoje pela manhã justamente de um exemplo que o Antônio estava contando. Nós precisamos que a nossa vida seja um reflexo daquilo que Deus fez por nós, para que nós então façamos pelos outros, e nós então testemunhemos de que Ele é a verdade. Irmãos, não há nada, eu tenho uma visão pessoal, não é bíblica, mas uma visão pessoal, de que a forma, para mim pelo menos, a forma mais forte de experimentarmos o que é carregar a cruz, é enfrentar a ingratidão. A injustiça e a ingratidão. Sabe por quê? Porque, na minha percepção, existem muitos pecados. Mas quando Cristo carrega aquela cruz, e a gente, milhões e bilhões de pessoas e trilhões que viveram na história, olham para aquela figura de Cristo carregando aquela cruz, todos nós poderemos dizer a mesma coisa. Aquela cruz era minha. Ele está carregando injustamente aquela cruz. E nós somos ingratos para com aquele que pagou o preço que era nosso. Então, quando nós sofremos a injustiça e a ingratidão, nós sentimos na pele o que é carregar a cruz de Cristo. E como Cristo reagiu? Pagou o preço como ovelha muda. E como nós reagimos diante da ingratidão? Eu sou isso, e as pessoas são injustas comigo. Irmãos, nós somos injustos o tempo todo. Nós somos pecadores, somos injustos. Não queremos muitas vezes ser ingratos, mas acabamos sendo. Não queremos ser injustos, mas acabamos sendo. Então como nós devemos reagir? No amor de Cristo, para que o mundo creia. Nós precisamos agir com amor para que o mundo creia. Nós precisamos reagir com confiança para que nós sejamos provas vivas desse amor. Deus prova o seu amor porque sabe que para que uma fé genuína brote, o início da caminhada precisa de provas. Mas que a nossa vida se desenvolva de tal forma que na dor e na alegria nós nunca duvidemos de que Ele é o Senhor soberano que nos ama. Que nós não duvidemos. E uma das provas
que o mundo precisa, e que nós mesmos, em alguns momentos, apesar de termos uma fé fortalecida, há momentos em que fraquejamos. Eu costumo dizer isso. Eu não acho que eu tenho uma fé forte, mas eu acho que eu tenho uma convicção clara de que Deus existe e que Ele me ama. Mas existem momentos e circunstâncias particulares em que eu preciso experimentar uma dose do amor de Deus. Porque às vezes eu estou num momento assim tão angustiante. A gente não duvida, mas a gente pede encarecidamente que o Senhor se revele a nós. E Ele conhece os nossos limites. E Ele nos dá uma gota de orvalho que revigora a nossa alma. E uma das formas disso acontecer é por meio das pessoas. Eu sei que muitos de nós precisamos dessa gota. Mas você já pensou que você pode ser a própria gota que Deus usa para regar o jardim de quem está sofrendo hoje? Nós precisamos andar na verdade e frutificar. Irmãos, para a gente encerrar, eu falei para vocês que Deus, Ele evidencia, Ele é a evidência viva, porque Ele quebra toda a ciência. Eu falei para vocês que, se eu falar para vocês que a gente vai colocar toda a cidade de Campinas nessa sala, ou todo mundo nessa sala, vai caber? Não. Mas a eternidade invadiu a história. Sabe por quê? Porque o Senhor é dono de toda a ciência. Ele inverte a lógica. A vida envolve a mortalidade. Ele vence a morte. Então, quando nós vamos testemunhar, nós somos provas vivas quando nós celebramos no meio da dor. Você está sofrendo hoje? Cante louvores. É fácil? Irmãos, é terrível. Mas é uma forma de mostrar ao mundo. É encontrar essa alegria lá dentro, que transcende as circunstâncias. É confiar, mesmo quando as circunstâncias são contrárias. É ter paz no meio da guerra, alegria no meio da tristeza. Irmãos, não precisamos de riquezas para crermos em Deus. Precisamos de Deus para sermos ricos. Não precisamos que tudo nos vá bem. Precisamos somente de Cristo. Veja só essa inversão. Romanos fala sobre Abraão. Ele diz que Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Ele teve esperança contra a esperança, porque tudo caminhava de maneira contrária, e ele mesmo assim esperou. Quantos de nós podemos dizer isso hoje? Nossa vida, ao mesmo tempo que é prova do amor de Deus, é uma evidência de que a fé prescinde de provas. Ou seja, ao mesmo tempo que a nossa vida é um testemunho vivo às pessoas, nós temos que evidenciar que mesmo quando as circunstâncias não estão bem, mesmo quando as provas... Não, achei que tinha desligado aqui. Quando as circunstâncias... evidências da presença de Deus na nossa vida, ainda assim nós cremos. Em sua primeira carta dizendo o seguinte: mesmo que venham a sofrer, vocês serão felizes. Não fiquem em Cristo como separados para arrasar. Acabando a bateria agora, espera um pouquinho. Deus escolheu usar instrumentos imperfeitos, como eu e como você, para mostrarmos ao mundo que há um caminho melhor, vivermos na verdade, pela verdade, sem termos que forjar a alegria. Agora eu encontrei o amor da minha vida, dizem os artistas, que dura 1 ano,
2 anos. Agora sim. Irmãos, nós não precisamos dessas provas, porque nós acreditamos naquele que é a evidência da própria vida, o nosso Deus. Para isso, nós precisamos humildemente vivermos a verdade, sem forjar uma autoaceitação, sem forjar e nem nos subestimarmos diante daquilo que somos. A igreja viveu nos últimos séculos desconectada das pessoas. Pastor, mas o senhor está jogando fora? Não, não. Eu estou dizendo que a sociedade viveu num caminho e a igreja era muito respeitada no seu território, né? Ir à igreja era adentrar um território. E existia essa separação. Hoje está tudo misturado. Ai, o mundo não pode entrar na igreja. Irmãos, eu lamento dizer, mas a igreja está no mundo, para ser luz no mundo. E nós estamos conectados às pessoas que não conhecem a Cristo, que dizem acreditar, mas ainda não conhecem. E nós precisamos influenciá-las à luz da verdade e não da mentira. Pode passar, Ju. Precisamos, para a gente finalizar, reconhecer que somos todos pecadores. Precisamos lembrar que nossos pecados podem ser perdoados e precisamos humildemente entender o nosso papel no mundo. O Senhor quer que vivamos na verdade, para que, vivendo na verdade, nós falamos na semana passada, que as trevas simbolizam tudo aquilo que é oculto. Mas quem está em Cristo é exposto à luz, e Ele ilumina todas as coisas. Se nós forjarmos uma espiritualidade, nós não impactamos, mas com humildade, viver a verdade é uma forma de anunciar às pessoas que Cristo é o caminho, que Ele perdoa, que Ele ama e que Ele é capaz de restaurar vidas e relacionamentos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo tempo aqui juntos. Te agradecemos por cada pessoa aqui, Senhor. Sabemos, ó Pai, que todos nós temos pecados, desvios de conduta dentro de nós que precisam ser trabalhados. Ajuda-nos, ó Pai, a confiarmos no Teu amor, no Teu perdão. Se existem pessoas aqui, Senhor, angustiadas com os seus pecados, que elas possam confiar que em Cristo Jesus elas têm o perdão de cada uma das suas falhas. Se existem pessoas aqui, ó Pai, que estão andando fora de sintonia, se subestimando ou superestimando ou desprezando quem são, que eles possam encontrar um equilíbrio, vivendo a partir da verdade, usando suas virtudes, usando os seus talentos, não se comparando com os outros e não forjando uma vida para que sejam aceitos e aceitem a si mesmos, mas que possamos viver com sinceridade, reconhecendo os nossos fracassos, encarando as nossas lutas e tristezas e celebrando as nossas conquistas em Cristo. Usa-nos, Senhor, toca nos nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos ficar em pé, vamos chamar aqui os pequenos.